Olá pessoal, eu sou Wagner Gabardo, sejam bem-vindos a mais uma aula da Alta Gama. Nessa segunda parte de entender os vinhos a partir dos seus recipientes, nós vamos falar da novidade que são os ovos de concreto, né? Que são uma reinvenção das antigas ânforas. Nós vamos entender quais são as vantagens de usar esses recipientes e que regiões produtoras do mundo andam vinificando os seus vinhos nestes ovos. Desejo a vocês uma boa aula. Bom, nós começamos a nossa aula com uma foto bem bonita de um ovo de concreto transbordando aí um acidente de percurso durante uma fermentação, uma uva com bastante coloração que tingiu aí as paredes do ovo. Este é um ovo de concreto produzido na Argentina, que foi, na verdade, quando eu tive o meu primeiro contato, né, com esse tipo de recipiente e desenvolvi uma pesquisa que acabou virando estas aulas aí ministradas no vinho a partir dos seus recipientes. Bom, mas então vamos falar um pouco sobre isso. Qual é a grande novidade? Se a gente for analisar, né, o concreto já era um material usado, né, ou seja, as piletas de cimento de concreto já são algo bastante comum na viticultura, muito usadas na vinificação dos vinhos tintos. A diferença é que, enfim, elas tinham um formato cúbico, não tinham um formato oval, e elas tinham um revestimento normalmente com epóxi, ou seja, não existia nenhum contato, nenhuma possibilidade aí de, vamos supor, uma microoxigenação, porque está totalmente isolado o interior do recipiente com o epóxi. Mas quando que surgem então estes ovos de concreto? Eles são bastante recentes, né? Lembre-se que nós estávamos falando que as ânforas aí, elas chegam a datar até 8.000 anos de antiguidade, enquanto os ovos de concreto não chegam a 20 anos de idade, são super recentes. E qual é a relação entre os dois? Né? É a forma deles, se a gente for observar, né? O formato ovoide que as ânforas sempre tiveram. Então, na verdade, os ovos de concreto, eles se inspiram nas ânforas, mas em vez de utilizar a argila, eles usam, né, areia, pedra, né, para a confecção desses recipientes, para a elaboração do concreto. E a primeira empresa que começa a produzir recipientes com este formato é uma empresa da Borgonha, a Nomblot, que vai fazer tanques ovais de concreto com capacidades aí de 700 a 1.800 litros. Então observem que os ovos de concreto eles são para vinificações em menor escala também, né? As micro, média vinificações. E estes ovos de concreto eles são encomendados por um enólogo bem famoso do Vale do Rhône, que produz vinhos em praticamente todo o Vale Norte do Rhône, onde estão as apelações aí mais prestigiosas, e também no sul, que é o Michel Chapoutier, um adepto, né, um estudioso aí de solo, de terroirs, e adepto da vitivinicultura biodinâmica, é quem encomenda os recipientes ovais. E aí nós vamos observar que vai existir um vínculo aí muito estreito entre a prática da viticultura orgânica biodinâmica, a produção de vinhos pelo método natural e a utilização destes recipientes, não só dos ovos de concreto, mas também das ânforas. Bom, mas quais são as características destes ovos de concreto? Então aqui nós temos mais um ovo de concreto na vinícola Super Uco, lá no Vale do Uco, em Mendoza, Argentina. Então, quais são as características? Né? Eles têm paredes espessas, né? 18 centímetros de espessura média. E o que isso ajuda? Na justamente manutenção natural de temperatura. Ou seja, enquanto os tanques convencionais de inox, eles precisam de um sistema de resfriamento, porque como vocês sabem, né? A fermentação alcoólica gera um aumento de temperatura que precisa ser controlado para que não aqueça demais e não morram as leveduras, não interrompa a fermentação por excesso de calor. Lembre-se que as ânforas não têm uma parede tão espessa, mas a maioria delas era enterrada no solo para manutenção de temperatura. Os ovos de concreto
eles já naturalmente, pela espessura do material, eles já garantem uma manutenção natural de temperatura, sobretudo se essa fermentação vai se dar já numa estação não tão mais quente ou se esses recipientes estão depositados ali nos interiores das vinícolas mais frescos. Hoje em dia é importante ressaltar que se você tiver os ovos de concreto expostos num sol a pleno, né, batendo direto, dependendo do calor, é um risco, né, mesmo que esteja concreto, ele pode aquecer bastante. Então, mesmo assim, hoje em dia, está se desenvolvendo alguns ovos com um sistema de resfriamento, se eles são utilizados em áreas externas muito ensolaradas e muito quentes. Eles vão propiciar uma economia de energia, eles vão propiciar uma porosidade devido à microoxigenação, ou seja, o concreto ele é poroso. Então a diferença aqui passa a se usar o concreto, porém sem o revestimento epóxi. Não é apenas o formato ovoide. E como eu não tenho revestimento, eu vou ter, mesmo dentro dessa espessura, eu vou ter uma certa microoxigenação. E a grande sacada é o formato, que vai ajudar a circulação, por não ter cantos, não ter arestas, né? Você não tem cantos no formato oval, e a homogeneização do mosto. Então eles vão descobrir, por exemplo, que vai dar uma certa estrutura para muitos vinhos e vai manter o caráter varietal. Ou seja, normalmente qual seria a saída mais comum? Eu fermentar num tanque de inox e passar para uma madeira, mas dependendo de quão nova seja essa barrica, ela pode aportar sabores para o vinho. E eu utilizando esses recipientes eu consigo ter um vinho 100% fruta, né? 100% sabor da uva e do terroir, sem uma interferência do recipiente. E encontra ainda, né, a resistência de alguns produtores, mas isso tem se mostrado que não é algo que prejudique, mas existia no início um certo receio de que vinhos com pH baixo pudesse corroer o cimento das paredes internas, né, esse cimento não revestido. Uma das grandes sacadas dos ovos de concreto e uma das finalidades pelas quais eles mais têm sido usados em vários países que adotaram, então aqui vejam, por exemplo, é uma vinícola na França, em Champagne. Por que eles estão usando ovos de concreto? Para dar mais untuosidade, para dar mais corpo aos seus vinhos brancos. Então eles, fazendo vários experimentos, notaram que se consegue um volume de boca maior nos vinhos brancos quando eles são vinificados nos ovos de concreto. Isso faz com que hoje em dia essa ferramenta ganhe aí uma posição aí já estabelecida nas vinícolas como um recipiente, como uma boa ferramenta enológica, dependendo da finalidade do vinho que você queira elaborar. Bom, como que se funciona, né, a higienização destes recipientes? Vejam que interessante, né? Nós temos uma pessoa ali toda encapuçada para entrar dentro do ovo, isso é uma coisa legal. Inclusive, trabalhos de maceração iniciais podem ser feitos com o próprio peso do corpo, né, simulando aí uma pisa-pé, você entrando pelo topo do ovo e pisando o sombreiro, você consegue ter uma maceração legal, né? Mas aqui no caso seria entre a troca num período entre uma vinificação e outra, onde eu vou higienizar, e normalmente uma higienização sem muitos produtos abrasivos, basicamente água morna e cal hidratada para dissolver esses resíduos do ácido tartárico que podem impregnar nas paredes destes ovos de concreto. Bom, se começa ali em 2001 na França com o Michel Chapoutier, poucos anos mais tarde, os ovos de Nomblot, né, os ovos feitos na Borgonha, começam a ser exportados para outros países. Então, nós temos aí a partir de 2006 a adesão de produtores
de regiões ali famosas da Espanha, como Priorato, Ribera del Duero, Rioja, para amadurecer tintos de alta gama, né, dando-lhes estrutura aos vinhos, ou seja, há uma grande novidade, sobretudo para regiões onde você espera que sempre vai ter uma presença da madeira, que é o caso de Rioja e Ribera, mas pensando em tintos super potentes e concentrados como os vinhos frutadíssimos do Priorato, onde você tem muita expressão de solo e muita expressão frutas muito bem maduras. Esses recipientes aí de ovos de concreto acabam sendo ideais para expressar toda a potência desses vinhos sem nenhuma intervenção do carvalho. Posteriormente, ele é adotado, né, pela Austrália, pelos Estados Unidos e na América do Sul. O primeiro país a trazer é o Chile e é o enólogo Álvaro Espinosa, que é o responsável do projeto Emiliana de vinhedos e vinhos orgânicos em Casablanca, e tem o seu projeto aí de microvinificações de altíssima gama que chama-se Anti-Ial. Aí nós temos um rótulo de um tinto de Carmener vinificado em ovos de concreto. E ele inclusive é um dos difusores da viticultura biodinâmica no Chile. Ele vai ser quem traz os ovos de concreto franceses da América do Sul em 2009. Já na Argentina, a invenção dos ovos de concretos acontece em 2012. Por que eu coloco desta forma? Porque para os argentinos trazerem os ovos de concreto da França, ficaria muito caro pela moeda argentina estar desvalorizada frente ao euro. Então, o que estes três irmãos enólogos, aí, o Matias, João Pablo e Gerardo Michelini, que estão aí a cargo de vários projetos vinícolas da Argentina, pessoais e como consultores, né? Eles acabam encomendando a Daniel Moreno para que fabrique ovos de concreto em 2012, então eles acabam sendo pioneiros da implementação deste recipiente na Argentina. E quando a gente fala nos ovos de concreto e na relação com a biodinâmica, é importante a gente entender que existe uma questão simbólica muito forte que justifica a escolha desses recipientes e práticas aliadas. Lembre-se que eu comento que sobre as ânforas também vem com técnicas ancestrais associadas à vinificação em ânfora. Os ovos de concreto normalmente vão vir com uma viticultura mais integrada com a natureza, né, com o cosmos, digamos. E aqui nós temos algumas frases interessantes que eu coletei em algumas entrevistas com esse trio de enólogos argentinos, que são bem interessantes e que falam, né, que, por exemplo, o vinho respira dentro do ovo, né, o vinho é uma matéria viva e que, graças à porosidade desse recipiente, o vinho pode respirar, o vinho circula ali dentro, ele tem vida. O ovo representa a vida, né, considerada aí a forma perfeita, sem cantos e sem arestas. E essa ausência de cantos e arestas tecnicamente também ajuda nos trabalhos tanto de maceração quanto de decantação dos sedimentos que vão para a parte inferior do tanque, né, do ovo. E existe aí essa crença que é muito forte da corrente biodinâmica, da influência dos astros, né, não só nos trabalhos de manejo da planta e do vinhedo, mas também, né, eles acreditam que na forma ovoide deste recipiente existe aí uma grande atração da energia dos astros que vai influenciar e garantir aí uma fermentação plena e produzir vinhos de grande estrutura, de grande eficiência. Bom, aqui nós temos uma pesquisa bem interessante que eu realizo em 2015, que é justamente medir, né, se de fato, independente das questões técnicas e desses discursos que existem em torno do uso do recipiente, que agregam valor, se agregam valor ao produto, se de fato os consumidores são capazes, né,
de reconhecer as diferenças sensoriais entre vinhos feitos nesses diferentes recipientes. Então eu trabalho aí com 2 pares de vinhos de mesmas vinícolas, feitos por mesmos enólogos, né, de mesmas regiões e mesmas variedades, né, e mesmas safras também. E são degustados esses pares de vinhos às cegas. Então, no caso, eu trabalho com a vinícola Zorzal, em Tupungato, no Vale do Uco, né, com 2 vinhos, com o Ego Tinto de Tissa, né, essa aqui é o Ego, que é o vinho feito em ovos de concreto, que é praticamente um varietal Malbec, tem 92% de Malbec, e um vinho Grand Terroir Malbec, que seria, digamos, a vinificação mais convencional, em tanques de inox, e um tempo de envelhecimento em barricas de 2º e 3º uso. Já o meu segundo par de vinhos são vinhos da vinícola De Martino, no Chile, que está lá na Isla de Maipo. Mas o terroir dos vinhos é a região do Vale do Itatá, que eles lançam aquele projeto do Viejas Tinajas, se fazem o vinho de Cinsault, que é uma variedade aí que a De Martino é uma das primeiras a resgatar essa variedade lá no sul do Chile. E eles têm precisamente 2 vinhos de Cinsault, né, o Galardia del Itatá, que é o feito em tanques de inox convencional, sem um envelhecimento em madeira, fica direto do tanque e depois é engarrafado. E a outra versão, a Viejas Tinajas, que é fermentado em velhas ânforas, que eles trazem do sul do Chile, também de Cinsault. Então, lembrando que ambos os vinhos são servidos às cegas para os participantes. Não se fala nada, provam-se os pares e pede para as pessoas avaliarem uma série de questões e responderem qual foi o preferido, quanto pagariam nos vinhos, questões deste estilo. Quais são os resultados que essa pesquisa chega? Os participantes da pesquisa, eles conseguem perceber diferenças organolépticas entre os pares de vinhos. Então, eles notam que existe uma diferença ali, né? Então, ou seja, a variável recipiente, ela impacta no vinho. O curioso, no caso aqui, sobretudo, né, do par de vinhos argentinos, e isso é uma das razões que leva aos ovos de concreto serem amplamente adotados na Argentina para os vinhos de alta gama, é que eles começam a conseguir fazer Malbecs com uma estrutura que eles não conseguiam antes, com corpo, tanino, vinhos mais concentrados, que parecem que esses vinhos foram para carvalho. E isso é o que os degustadores, as cegas, concluem, mesmo que esse vinho não tenha ido para madeira. Eles associam a estrutura tânica desses vinhos feitos em ovo ao carvalho. E claro que como esses vinhos eles se tratam de microvinificações, eles vão ter um custo, né? E são novidades no mercado, e a partir do momento em que são novidades, são bem avaliados pelo diferente, são vinhos interessantes, ganham notas altas, têm um preço mais alto. Às cegas, a maioria dos participantes não estariam dispostos a pagar o valor que esses vinhos são praticados aqui no Brasil. No entanto, curiosamente, quando se revelam os vinhos e se abre o debate entre todos os degustadores e se conta, olha, aqui vocês tomaram um vinho de ovo de concreto, aqui vocês tomaram um vinho de ânfora. Nós estamos falando de uma pesquisa aqui feita há 5 anos atrás, onde isso ainda era bastante novidade, em 2015. E eles descobrem, né, que as técnicas foram usadas e mudam de ideia e se dispõem a pagar mais pelos vinhos feitos em ovos e feitos em ânfora. Ou seja, o que se conclui com isso? Né? Primeiro, né, o que já desde o ponto de partida eu coloco, né, os ovos de concreto eles constituem uma ressignificação das ânforas, porém adaptadas a materiais e tecnologias vigentes. Então não são, eles têm algumas peças ali, alguns acessórios em inox acoplados, como vocês viram, e eles são feitos a partir de areia, né, pedra, ao invés da argila.
Outra questão, que o uso de ânfora e ovos ele vem associado a práticas de viticultura biodinâmica e a produção de vinhos mais naturais, né, com menos intervenção. Então já se parte de uma uva de manejo orgânico, são vinhos que se fermentam espontaneamente com leveduras indígenas da própria uva. Utiliza-se muito esses recipientes para fazer vinhos de maceração carbônica nos ovos de concreto, que também é muito interessante. Outra conclusão, o ovo surge como uma alternativa ao uso intensivo do carvalho. Então a gente, para usar aqui uma expressão de um crítico que por muito tempo foi influente, o Robert Parker, né? Então é uma certa negação a essa parkerização dos vinhos, onde a madeira sempre foi um sinônimo de qualidade. Então eles queriam mostrar, olha, nós não queremos maquiar nossos vinhos com carvalho, e esses recipientes nos permitem isso, fazer vinhos mais transparentes e com uma estrutura como se eles estivessem ido para o carvalho. Estas práticas se convertem em valor quando comunicadas ao consumidor final. Ou seja, é muito importante que na venda de um vinho desse se comunique, se justifique o valor que esses vinhos têm, né? Por ser uma microvinificação, por ser uma vinificação com menos intervenção, por ser um manejo de vinhedo mais trabalhoso, orgânico, para preparar o consumidor também a reconhecer o valor desses vinhos e despender um valor mais alto, né, na aquisição destes rótulos. E o mais legal, né, assim, constitui, né, tanto o uso de ânforas quanto o de ovos de concreto, um resgate de patrimônio vitivinícola, né, além de uma estratégia de diferenciação no mercado dos vinhos, que ao meu ver foi realmente muito eficiente. Então, uma das conclusões que eu gosto de citar, que eu coloco inclusive nessa pesquisa, né, é que realmente no caso do uso desses recipientes é importante a gente ter a ideia que nós degustamos também história e filosofia de trabalho dos produtores, né? E que nós não constituímos máquinas calibradas de degustação, né, perfeitamente acabadas, que vão emitir pareceres precisos, né, e objetivos sobre o que está sendo provado. Os nossos pareceres também são subjetivos e emocionais, né? A diversidade de opiniões de nós, dos degustadores, assim como a diversidade de vinhos feitos ao redor do mundo, graças a essa liberdade criativa dos seus idealizadores, é o que torna o mundo do vinho interessante, né? São o motor deste universo envolvente e inebriante. Bom, e para encerrar essa fala, aqui eu coloco mais uma imagem. Então, aqui uma vinícola que trabalha com diferentes recipientes. Então, veja, tem ânforas e aqui tem recipientes de concreto que não são exatamente um ovo, são mais um tanque em forma de tulipa, né? Mas com essa ideia do arredondado. Mas para comentar que sim, que tanto ânforas quanto ovos de cimento acabam se consolidando como um recurso enológico. Então mesmo em vinícolas grandes, elas vão ter parte dos seus vinhos vinificados em tanques de inox, parte ainda vão ser vinificados nas piletas de concreto revestidas com epóxi, que já se usam há um bom tempo, mas determinadas linhas de vinhos, normalmente microvinificações, esses vinhos que se queiram transmitir um valor agregado, uma experiência sensorial mais fora da curva, para isso estarão esses recipientes aí, tanto as ânforas quanto os ovos de concreto. E para encerrar, né, temos aqui um ovo de madeira, né, produzido pela tonelleria Tarançô, para vocês verem aqui aonde vamos, né, como a questão da forma oval também tem uma força muito grande. E talvez a tanoaria buscando aí colocar uma novidade no mercado e entrando na onda dos recipientes ovoides, projeta aí um ovo de madeira, né, provavelmente de carvalho, mas aí já com um custo extremamente alto, né, quase inviável para vinícolas aí de médio e pequeno porte adquirirem.
Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e uma sugestão interessante de se fazer é provar um vinho, talvez de mesmo país, ou mesma uva, ou mesmas regiões, que tenha sido vinificado em ânfora e vinificado também em ovos de concreto, para que possa se entender um pouco aí quais são as características de cada um deles. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar para o nosso e-mail contato@altagama.net.br. Obrigado e até a próxima.